Durante todo o mês de março, eu entrevistei aqui no Gente que Empreende apenas empreendedoras, cada uma fazendo negócio à sua maneira. E a minha convidada de hoje, ela é muito conhecida como escritora, como advogada, como professora de direito e duvido que ela se encare como empreendedora. Ela é Ruth Mados, muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite. É exatamente esse o ponto, Juliana. É exatamente esse ponto. Quando você me convidou, eu fiquei do tipo, eu falei, mas será que eu sou a pessoa que empreende? Será que eu tenho lugar de fala para ir nesse podcast? Mas acho que só do que a gente já aqueceu os motores aqui conversando, acho que tem muita coisa para pensar nisso, sim. Bastante. E, pessoal, antes de eu continuar esse papo, não esquece de compartilhar com outras pessoas que gostariam de ouvir essa conversa. Comenta também, curta, porque isso é importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu acho muito interessante. Quando eu te chamei, eu falei, cara, ela não vai entender porque eu tô chamando ela. Eu pensei justamente isso. E é muito interessante porque muitas vezes profissionais liberais, em geral, não se veem como empreendedores, apesar de serem, né? Você não se enxerga como uma empresa necessariamente, principalmente no começo, né? E eu vi alguém falando que especialmente mulheres têm dificuldade em assumir esse título. Você acha que você, de alguma forma, passa por isso, assim? Ah, passo muito. Eu acho que são várias camadas, né, nesse assunto. Eu acho que, primeiro, eu sou advogada trabalhista de origem, né? Então, acho que a gente vê o fenômeno acontecer, assim, nas últimas décadas, de que a empresa, ela era uma coisa distante do indivíduo, né? Então, assim, ou né, eu sou o empregado ou eu sou o empresário. E isso foi mudando por uma série de razões, inclusive com aquilo que a gente chamou de pejotização na Justiça do Trabalho, que começou como fraude, depois, né, às vezes ainda é fraude, às vezes é uma configuração diferente, que, de repente, aquela pessoa que sempre foi um empregado e nunca se viu como um empreendedor, de repente tem uma PJ, nem que seja para trabalhar só para uma empresa e tal, né, com todos os questionamentos que isso pode trazer. Então, acho que tem esse ponto, que eu fui a pessoa que precisou abrir a sua primeira PJ exatamente para isso. Paralelamente a isso, eu virei sócia do meu pai, né? Quando ele se aposentou no tribunal, a gente abriu um escritório, mas uma estrutura muito pequena, porque a gente fazia uma consultoria muito especializada de pareceres, mas que, sim, eu era o administrativo, eu era o financeiro, eu era a secretária, eu era a advogada, eu era a pesquisadora. Então, assim, só isso a gente já consegue enxergar, né? Que a gente empreende, que a gente tem essas preocupações por muitos lados. E eu acho que tem um outro ponto, que é, de fato, aí eu acho que a gente faz, né, né, tem esse viés de gênero, que é a gente, que é mulher, a gente tem mais dificuldade para se autoproclamar qualquer coisa. Eu estava te contando isso, né? Eu comecei a dar aula particular com 15 anos, mas eu virei professora de faculdade com 22. E eu não falava que eu era professora. Eu falava, eu dou aula, porque eu achava que professora é tipo uma entidade, uma pessoa que sabe muito. E eu falava, não, eu dou aula. E foram anos até, né, me E autoproclamar. não é que você dava qualquer aula, né? Era aula numa universidade. Pois é, eu com 23 dava aula em pós-graduação no interior, né? E ainda não assumia esse título. E com a escrita foi a mesma coisa, porque eu comecei como colunista no Estadão. Depois de um ano estava publicando meu primeiro livro e eu percebia isso também, que eu não me chamava de escritora, eu falava, não, eu tenho uma coluna, eu escrevo. E mesmo ano, né, acho que foi ano retrasado, acho que foi 2024, que eu fui para uma feira literária com tantos escritores e ainda naquela dificuldade de pertencimento. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso me chamar de escritora, né? Agora estou publicando meu 10º livro, acho que já dá para me chamar de escritora. E eu acho que isso, com a coisa de empreender, talvez seja, você está abrindo meus olhos, que seja mais uma camada. Mais uma camada, exatamente. E você... eu acho que tem um outro ponto. E aí, percepção de quem te acompanha há muitos anos, assim, desde o Estadão, que eu leio suas colunas e tal. Mas, de certa forma, inovação também faz parte, né? Porque professora, atua como advogada, e aí vira escritora, escreve livros, faz palestras, faz stand-up também, né? E eu acho que
tem por trás de tudo isso, além de você ter que inovar com várias, né, carreiras satélites, que as coisas vão ramificando, uma oportunidade aparece, você tem que se perguntar, será que isso é para mim, será que não é? Porque isso é um perigo muito grande também da exposição, que as pessoas às vezes te chamam para uma coisa e você tem que ter o bom senso de falar, isso eu não sei fazer. E outras que você fala, será que eu sei fazer? E com certeza você sabe, mas vem a boa e velha síndrome da impostora. Mas eu acho que dentro dessas carreiras a gente precisa inovar todo dia. Né? Eu não gosto muito do termo influenciadora, mas acho que é o mais fácil para a gente identificar, né? Mas dentro de rede social, por exemplo, todos os dias a gente tem que criar um conteúdo. E eu acho que quem se preocupa com o que está criando tem até uma ansiedade diária disso. Porque uma coisa, eu estava vendo um vídeo interessante que até mandei para o meu enteado e para minha ex-enteada, né? Que tem 15 e 16 anos. Sobre as pessoas que eles seguem, se você tirar os produtos delas, o que elas têm a dizer. Então, assim, se né, uma pessoa que tem milhões de seguidores, se você tira qualquer coisa que se compre dali, o que aquela pessoa tem para falar? E muitas não têm nada. Então, acho que como eu fujo muito, acho que até por isso esse preconceito, às vezes, com o termo influenciadora, eu sou escritora, eu sou advogada, tentando a vida inteira trabalhar com ideias, é muito difícil criar conteúdo todo dia, né? Porque senão o algoritmo fica bravo com a gente, não entrega mais nada, e tem que vender o stand-up, e tem que anunciar livro, e tem que anunciar as palestras no mês de março nas empresas. Então, como é que eu faço para, sendo fiel àquilo que eu me proponho a fazer, que é trabalhar com ideias, e às vezes vão ser ideias profundas, às vezes é uma coisa engraçada, às vezes é compartilhar uma coisa da vida de mãe, às vezes é... Enfim... Mas como é que eu crio nisso sem ser sempre igual? Como é que eu crio nisso sem ser igual a tantas outras pessoas que estão falando por aí? Como é que eu crio isso quando eu não estou bem? Então, acho que, né, a inovação ela vai para coisas muito profundas no dia a dia. Interessante, nunca tinha pensado isso sobre o conteúdo. E faz muito sentido. Porque senão você acaba produzindo o mesmo que todo mundo ou... precisando criar quantidades de material. E o seu conteúdo é realmente diferenciado, né? Espero você que tem sim. essa... Que bom ouvir isso. Aí você faz textos maiores. No momento em que muita gente fala que não dá para ter legenda longa, por exemplo. Isso foi uma briga minha com a agência, quando começaram os Reels e falando assim, Ruth, você tem que produzir vídeo, você tem que produzir vídeo. E eu continuo me policiando, porque é isso, né? Eu brinco, eu chamo Ruth, eu nasci com 72 anos, então se deixar eu já faço tudo no estilo... talvez menos inovador. Mas eu falava para as pessoas, gente, eu sou escritora. Eu escrevo. Se essa rede não permitir que eu escreva, tem alguma coisa errada na minha presença ali. Não é na rede, se ela vai mudar e tal. E aí foi sendo muito interessante, porque escrevendo eu consigo muitas vezes ter mais alcance e tal do que com vídeos, do que com Reels. Eu também faço e me obrigo a fazer, né? Acho que sair da zona de conforto também. Mas é interessante como quando a maré vai indo, levando todo mundo junto, às vezes você se segurar naquilo que é seu... acaba sendo uma forma de inovar, né? Completamente. E, na verdade, vai ser o seu diferencial porque você está sendo autêntica e, de fato, construindo a partir dos seus valores, né? Eu falo muito isso. Enfim, sou uma pessoa de comunicação, né? Eu falo de empreendedorismo, mas minha formação é comunicação. E quando eu associo essas duas coisas, né? Empresas que precisam se comunicar ou querem usar rede social, empreendedores que precisam se posicionar... Eu sempre bato muito nessa tecla da autenticidade, sabe? Você tem que se comunicar do seu jeito. Sim. Não adianta você querer imitar o Reels que todo mundo faz, ou a trend que todo mundo faz, porque vai ficar estranho, vai ficar vergonha bizarro. Alheia. A gente percebe quem não está confortável fazendo aquilo, né? Eu estava conversando isso com uma amiga que é uma grande escritora e que ela é super low profile, né? Então, ela vende muito e tal, mas ela é super low profile. E ela falando, Ruth, pelo amor de Deus, como é que eu trabalho com rede social? O que eu faço e tal? E eu falei, talvez uma coisa seja buscar o que dentro do universo rede social te faz confortável. Então, te faz confortável comentar um livro que você leu, você como escritora? Isso por vídeo é confortável para você, não é? Então, escreve. Escreve sobre os livros que você está lendo, mas cria uma cadência, né? E às vezes eu brinco, os conteúdos bobos e fáceis, que para mim foi a coisa mais engraçada, a quantidade de vezes que porque eu não tinha um espelho muito bom no apartamento que eu morava antes de casar, né? E o único espelho que tinha para tirar uma selfie da roupa era o do elevador.
Só que toda vez que eu tava no elevador, eu tava descendo lixo. Toda vez. E eu falava, que droga, eu não vou conseguir de novo. Até que eu comecei a fazer essas fotos. E aí eu coloco uma trilha sonora qualquer, uma legenda do tipo, lá vamos nós outra vez, acabou o carnaval, o lixo não acaba, e não sei o quê. E isso gerou uma identificação nas pessoas que você não faz ideia de quantas pessoas me marcam em fotos descendo lixo. Muitas vezes, assim, inspirado na Ruth, foto descendo lixo. Então, assim, e é um conteúdo que eu consigo produzir todo dia. Tirar o lixo é uma coisa que a gente não para de fazer. Então, acho que às vezes você identificar, né, no seu dia a dia, e seja uma pessoa, seja uma empresa, o que tem aqui que é confortável para mim e que pode ser divertido, pode gerar identidade, né? Às vezes acho que o menos é mais. Conexão, né? E eu acho que a comunicação passa muito por isso e a gente esquece que comunicar é se conectar, né? E a gente precisa se conectar para as pessoas, até para conseguir vender, né? Pensando numa empresa, ou até mesmo você, né? Que tem suas palestras e tudo mais. Ruth, você começou a escrever em as suas colunas... 2015, eu acho. 14, 15, foi por aí. O feminismo, de certa forma, sempre teve na sua escrita ali, né? Numa época em que a gente não declarava tanto isso, ou não se falava tanto sobre feminismo, né? Eu mesma, né? Eu mesma demorei para me identificar, assim, porque tudo aconteceu de uma forma muito, alguns podem dizer acidental, acaso, né? Ou podemos ir para serendipidade, sei lá, que eu tinha uma vida de advogada, recém-formada, sabia e sempre soube, a única certeza assim, que eu tinha era que eu queria dar aula, eu queria ser professora, então isso, né, comecei a fazer muito cedo, mas a escrita era uma coisa que eu gostava de fazer sem nenhum tipo de intenção. Não é que eu não tinha intenção profissional. Eu não tinha intenção nenhuma com o que eu fazia. Era a época do Facebook. Então eu escrevia, sei lá, me acontecia uma coisa engraçada na rua, uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu achei bonita. E eu escrevia. Para os meus amigos, eu não tinha perfil público nem nada. E funcionava muito bem, né? E as reações das pessoas eram muito, muito gostosas. Até que um dia minha irmã, que trabalhava no Estadão como RH, tá lá vendo uma coisa minha e entra um cara para perguntar das férias dele, vê minha irmã dando risada, falou, que você tá rindo aí, Marina? E ela mostrou, só que ele era o chefe do conteúdo. E ele falou, deixa eu ver mais umas coisas dela. E assim, Luiz Fernando Bovo me chamou para ter um blog no Estadão. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu ainda perguntei, um blog de direito? Aí ele falou, não, de qualquer outra coisa. Eu falei, como assim? Então, isso foi muito, muito louco, né? Porque eu não sabia bem o que eu estava fazendo ali. E eu nunca tinha escrito nunca tinha escrito para nada, né? Apesar da vida ser uma vida muito descrita, de mestrado, professora, né? Sempre teve a ver com isso. Não era com uma intenção específica. E a exposição, ela veio trazendo tudo de bom e tudo de ruim que ela traz, né? Eu viralizei no meu segundo texto do Estadão e eu quebrei números de todo o jornalismo brasileiro. Era a incrível geração de mulheres que foi criada para ser tudo que um homem não quer. E eu lembro que até eles ficaram em dúvida no jornal se tinha sido algum bug, alguma coisa que deu aquele alcance. Até que 2 meses depois eu fiz de novo. E aí eles foram percebendo que talvez eu tivesse umas ideias. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso era muito interessante. Eu só colocava ali o que eu pensava, o que eu via, o que eu observava. E dava muito certo. E aí eu acho que dentro disso eu também não tinha me preocupado, porque eu não estava inserida no meio das polêmicas e dos escritores e dos jornais e dos colunistas em exatamente quais eram as minhas posições. Eu sempre fui uma pessoa do direito social, eu sempre fui uma pessoa dos direitos humanos, mas eu não tinha, né, tantos chapéus que eu colocava, assim, dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. E o feminismo mesmo, eu precisei entender nesse contexto que era isso. Então eu tinha, sei lá, 20 e alguns anos. Hoje eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. E eu acho que foi um movimento que não aconteceu só comigo. Foi um movimento que também foi acontecendo com outras mulheres, mesmo quem não estava escrevendo ou se expondo, de falar, não, então é isso. Então o feminismo é uma luta por igualdade, né? Não é dizer que mulher é melhor que homem, não é o contrário de machismo. Ah, então é isso? Então acho que eu concordo. Então acho que foi um chá revelação coletiva, né? E um chá revelação para você também, então? Para mim também. Eu sempre soube que eu apoiava mulheres e tal, mas assim, até entender... Não existia uma bandeira, né? Até entender exatamente o termo, né? A gente brinca, a vida vai passando. Eu tava ali preocupada em passar no AB, sabe? Né? A gente hoje eu vejo minha sobrinha, que faz direito, que é presidente do Centro Acadêmico da São Francisco.
que eles vêm com uma cabeça já com outras militâncias maravilhosas. É uma geração que vem muito mais no coletivo do que a nossa veio, né? A gente veio muito ainda no individual, na minha carreira, na minha prova, na minha família, meu salário. Então, essa tendência ao coletivo a gente teve que aprender. E acho que com essas gerações ela já vem naturalmente, né? E hoje o feminismo é uma bandeira. É uma base, né? Eu acho que para mim é mais que uma bandeira, é uma plataforma na qual, né, eu vou plantando tudo que está ali. Então, a minha maternidade, né, agora, né, tô lançando o livro sobre ter ou não ter filhos, agora em março, se eu não tiver esse patamar de feminismo, de igualdade e tal, eu não falo de maternidade do jeito que eu quero. Tudo que eu faço nas empresas, né, e falar, né, do palestra de compliance, tudo isso está afincado nesse lugar que eu acho que para além do feminismo vai de lutas por igualdade, né? Acho que igualdade e diversidade, eu acho que é toda essa base da qual sai o resto. E as palestras nas empresas vieram como? Vieram por conta da Ruth escritora? Tem mais a ver com Elas o direito? vieram de 2 lugares diferentes. Acho que começou, né? Acho que como eu sempre... Quem sente muito a vontade para falar, gosta disso, se sente à vontade com o público e tal, as coisas acontecem de alguma maneira também, né? Então, de um lado começou alguma... vai ter congresso de não sei o quê, vai ter seminário, simpósio jurídico, né? Eu estava ali na academia, então começava a fazer isso. Mas, por outro lado, eu já, né, tinha tido algum pedido ou outro, aí começa também por causa de livro, começa a feira literária, e até que, né, o Fabrício, que era o dono da Experiência, que foi uma agência na qual eu fiquei muito tempo, ele era uma agência de palestrantes, hoje mudou bastante, e ele veio falar comigo. Ele falou assim, olha, a gente pode te agenciar para palestras em empresas? E eu fiquei do tipo, isso é um business também? Né? Então, assim, mas uma coisa que saiu mais um galho dessa árvore. E foi ótimo, e é uma coisa que me faz muito feliz e que dá muito certo. Acho que eu acho que a palavra propósito é muito batida, tá muito cansada, né? Mas tem um propósito muito legal, assim. Eu acredito muito no que eu vou fazer nas empresas e dá muito certo. Eu volto muitas vezes para as mesmas empresas para fazer outros eventos, né? Tipo, bom, alguma coisa eu tô acertando. E normalmente as suas palestras nas empresas giram muito em torno dessa questão de diversidade. Giram. Acho que, né, o mês mais forte sempre foi março, por causa do 8 de março. Depois começou a se tornar um mês forte outubro, por causa do Outubro Rosa. E aí, indo para a questão do cuidado, né? Como eu sempre, na minha vida acadêmica, eu cruzei direito do trabalho com gênero, muitas coisas relativas à economia do cuidado, né, a sobrecarga das mulheres no lugar de cuidado e tal. Isso foi sempre uma coisa que eu trabalhei nas minhas redes, já trabalhava nos meus livros, nas palestras, então começou a abrir esse mercado do Outubro Rosa, que né, às vezes a gente fala, autocuidado é outra palavra que está batida e tal, mas, pô, como é que você fala para uma mulher fazer check-up se ela não tem tempo para passar um fio dental em casa? Então, como é que a gente... O que a gente precisa mudar na estrutura e que ferramentas as mulheres têm para fazer isso, para mudar nas suas próprias estruturas, independentemente, eu gosto muito disso, né? Nas palestras eu faço muita questão, sempre que as empresas podem, eu falo, quero que esteja o pessoal da Copa aqui, eu quero que estejam as moças da faxina aqui, porque tem ferramentas que são para todo mundo. Eu sempre falo isso, né? Quando você fala de cansaço, de chegar em casa, depois de um dia de trabalho, e encontrar louça suja na pia e sapato no meio do caminho, a cara da CEO é a mesma cara da moça da faxina. Elas passam um dia de trabalho, né? Elas têm rotinas diferentes, caminhos diferentes, mas elas encontram os mesmos problemas. Então, acho que tudo isso é uma demanda que, infelizmente, está muito longe de acabar, né? Eu brinco, o dia que as minhas palestras de gênero não fizerem mais sentido, eu até fico feliz, mas eu procuro outra coisa para fazer, mas ainda é muito necessário. Então, sim, tem muito a ver com isso, né? Aí agora, Dia das Mães também, maio se tornou um mês forte. E aí, como eu sou advogada, também faço umas palestras para tentar tornar o compliance um pouquinho mais palatável para as pessoas, porque parece uma coisa muito distante, especialmente em indústria, as pessoas, né? As pessoas trabalham numa fábrica, mano, compliance, palavra em inglês, que isso, né? Não tem relação comigo. E é muito legal conseguir trabalhar isso com as pessoas de um outro jeito. Algumas palestras de conflitos geracionais. Então, tem outras coisas, mas acho que sim, o core é realmente esse das questões de diversidade de gênero. Bacana. Você
é advogada, que é um meio extremamente masculino e tradicional, né? E você foi, de certa forma, para você estar onde você está hoje, inclusive com outros cargos, vamos dizer assim, né? De escritora, palestrante, falando de diversidade e tudo mais, você com certeza teve que quebrar algumas barreiras. É muito interessante isso, né? O direito é muito difícil, né? O direito ele tem dois lados muito bons. Ele tem, né, esse lado de... que é... Já que a gente está falando da aplicação da lei, do justo, a gente tende a ver, né, um pouco mais de decoro, digamos assim, na paridade, etc. e tal, especialmente órgãos públicos, né? Que a gente vê nos concursos, isso é muito mais fácil para uma mulher. A gente vê hoje, a maioria das mulheres são as aprovadas nos concursos, porque quando você, né, não consegue colocar o viés, né, patriarcal ali, as mulheres realmente se sobressaem. Mas, por outro lado, quando você traz essa palavra, né, muito tradicional, é muito desgastante, assim. Tem coisa que você fala, cara, sério? Ainda? Né? E a gente, quando eu chego nos escritórios e vejo, né, muitos sócios homens ali, geralmente 50 a mais, eu falo, é sério que eles ainda acham que podem fazer isso? É sério? A gente não está, né, no fim do mundo, a gente está na Faria Lima. E aí, quando a gente fala de conflitos geracionais, a gente fala numa coisa maravilhosa que está acontecendo, que são garotas de 20, 22, 25 anos que olham para isso e falam, não. Né? Porque a gente teve muitas mulheres da minha geração, e sobretudo, né, das anteriores, que falavam, é como é, paciência, eu tenho que encarar isso. E eles, eu não vou. E eles estão perdendo os talentos, eles estão perdendo, né, os meninos e meninas LGBTQIAPN+, ou, né, qualquer pessoa que se identifique com isso. Você está perdendo a galera do meio ambiente, você está perdendo os veganos, você está perdendo as mulheres, você está perdendo o pessoal da militância racial, porque eles olham para essas, né, às vezes empresas, escritórios e falam, eu não quero trabalhar para essa pessoa. Eu não quero ser parecido com essa pessoa. Muitas mulheres, quando olham para, né, para sócias e falam assim, essa mulher nunca busca um filho na escola, essa mulher nunca vê um filho antes dele ter dormido à noite. Eu não quero isso para mim. Então, acho que tudo isso é muito positivo que esteja acontecendo. A gente precisa mesmo, né, trazer essas feridas à tona para mudar, para evoluir, para inovar. E quando você faz uma palestra numa empresa, por exemplo, você volta, como você falou, né, em outro momento, você sente que existe diferença? Que o que você fez gerou alguma evolução? Você consegue perceber isso? Eu sempre brinco que o meu trabalho é gerar incômodo, né? Eu acho que as palestras eu faço questão que sejam sempre divertidas. As pessoas dão muita risada e eu acho que isso para mim é inegociável. Mas eu sempre sinto que eu saio deixando as pessoas incomodadas, os homens e as mulheres, né? Então, nossa, mas pô, olha o que eu tô aceitando dentro da minha casa, olha que comportamento que eu tô validando no meu filho, né? Os homens do tipo, pô, mas será que minha mulher pensa tudo isso que ela falou aqui? Todas as mulheres concordaram e deram risada. Será que a minha mulher também pensa de mim? Então, assim, são muitas camadas. E aí o que eu sinto é que quando eu volto, é que isso ressoou para as pessoas, sem ser um lugar de afastamento, que eu acho esse é o grande desafio, né? Quando eu fiz uma Tanner Talk numa universidade americana, falando sobre como é que eu me comunico com pessoas que não querem me ouvir. Que é muito do que eu faço, né? Porque se eu estou falando sobre emancipação feminina em empresas conservadoras, se eu estou falando sobre, né, empoderamento feminino em empresas lideradas por homens, eu estou falando de um lugar de desconforto, eu estou falando de um lugar de resistência. Então, eu acho que o que eu sinto é que eu consegui acessar essas pessoas, gerando incômodo, mas sem gerar rejeição. Eu acho que aí tá talvez a chave da coisa. Eu quero que as pessoas saiam, né, com uma coisinha coçando. Tem que ter incomodado alguma mas coisa. Não a ponto de me detestar e querer que eu nunca mais volte. Então tá dando certo. Não é na raiva, né? É um pouco essa ideia. Raiva. Dá para fazer de muitas formas, né? Dá para fazer de muitas formas. Isso eu sempre falo muito em convites, né? Fazer um convite de tipo, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E sempre tirar uma coisa de culpabilização. Porque mesmo quando a gente está falando, né, daquele cara, né, eu brinco, né? Eu às vezes falo isso nas palestras. Eu falo assim, gente, ninguém precisa levantar a mão. Mas quem aqui nunca limpou uma privada? Quem aqui chegou até onde chegou sem nunca ter ajoelhado, levantado uma tábua de privada e limpado?
Se você chegou até aqui sem fazer isso, foi porque alguém sempre fez para você. Às vezes foi alguém pago, às vezes não foi. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente desperta nas pessoas algumas coisas de consciência que elas nunca pararam para pensar. Pô, e na pandemia, quem estava limpando a privada? Era minha mulher? Era minha mãe? Foi minha filha? Quem que fez isso? Então, são coisas pequenas e que não precisam ser confrontos, dizer você que faz não sei o que e tal. Mas, tipo, pensa comigo, talvez você tenha limpado, não sei, não te conheço, né? Talvez você seja uma pessoa que sabe perfeitamente fazer o supermercado da sua família sem ligar para tua mulher perguntando o que as crianças comem, porque, afinal de contas, são seus filhos. Então, quando você vai fazendo essas provocações, as pessoas, elas conversam sozinhas. Então, eu acho que é muito mais... funcional você fazer isso do que você ficar acusando né, as pessoas, ou o gênero, ou a classe de ser assim, de ser assim. Tipo, será? Não sei. Talvez Porque a gente precisa, na verdade, que todo mundo mude para que, de fato, exista transformação e igualdade, né? Todo mundo, né? Começando pelas, né? Falando especificamente de gênero, né? Já que estamos falando de março, as mulheres precisam ser as primeiras a mudar. Eu falo, gente, não adianta nada a gente reclamar que os homens fazem isso, fazem aquilo, e a gente tá julgando o cabelo da outra, o corpo da outra, a maternidade da outra, que a gente é ótima em fazer isso. Mas aquela mãe fez não sei o quê, é um absurdo, ela deu açúcar para crianças de 18 anos, né? É assim. Então, precisa de mudança, a gente precisa falar sobre mudança com os nossos pais, a gente precisa falar, né, de mudanças das piadas que nosso pai, tio, avô ainda conta, né, as coisas de cotovelando porque a outra mulher passou com tal roupa. A gente precisa. É um trabalho lento, mas que funciona muito bem. E no primeiro episódio aqui, nesse mês de março, eu entrevistei a Cris Kerr, que é uma especialista em diversidade. Ela tem uma consultoria de diversidade. Ela tem um trabalho incrível, não só com gênero, né, mas com outras questões que envolvem também diversidade. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: a gente ainda precisa falar em empreendedorismo feminino? Porque a gente sempre coloca esse adjetivo, né? Quando vai falar de uma mulher empreendedora, ou vamos falar em março, empreendedorismo feminino. A gente tem, acho que é em novembro, o dia do empreendedorismo feminino. Você acha que a gente ainda precisa colocar esse adjetivo? Eu acho que tem 2 pontos, né, nesse assunto. Eu acho que, por um lado, eu acho que é muito bom a gente naturalizar. Então, né, que a gente possa falar de empreendedorismo e saber que vai ter mulher e vai ter homem falando, vai ter gente branca, vai ter gente preta, vai ter gente trans, gente cis. Saber que tantas pessoas têm coisa a acrescentar e trazer para a mesa. Por um outro lado, eu acho que quando a gente coloca, às vezes, esse labelzinho assim, a gente tá, talvez, puxando uma reflexão de que tem desafios ali que são próprios de mulheres, né, nessas funções, nessas posições. Eu estava conversando muito com meu marido porque cotaram uma palestra minha para um sindicato de donos de cemitério, assim, que é um assunto que eu adoro, eu tenho toda a minha parte do rolê fúnebre, assim. E aí eu estava falando isso com meu marido, quero falar, né, no mês das mulheres, não sei se vão fechar ou não, talvez quando isso vá ao ar já tenha acontecido ou não tenha acontecido. E eu fiquei pensando, né, quais será que são os desafios das mulheres, né, donas de cemitérios particulares no Brasil, e será que elas encaram desafios mais específicos? Né? Por exemplo, as mulheres engenheiras, a gente sabe, imagina as mulheres que estão na construção civil, elas encaram coisas muito diferentes. Mulheres advogadas, mulheres juízes. Então, assim, a gente também, porque acho que muitas vezes a gente tem aquela ideia de não, mas eu nunca sofri com machismo, porque é uma coisa de sobrevivência. Mas quando a gente coloca essas etiquetas, talvez isso provoque as mulheres a pensarem, né, no que elas podem se apoiar mutuamente e em quais são os desafios específicos por isso. Desde que isso não se torne, então acho positivo a gente falar para ter esse debate, desde que isso não se torne aquela coisa de vamos chamar mulheres empreendedoras para falar em março e só chama homem no resto do ano. Eu falo isso muitas vezes, né, eu vou nos escritórios e falo, gente, eu sei que vocês estão me chamando para falar sobre gênero, porque é mês de março, mas eu sou doutora em Direito Internacional. Se quiser me convidar em algum outro mês para falar de direito, eu tenho credencial para isso.
Então, é muito louco isso, né? Assim como pessoas pretas são chamadas muito, mês de novembro, consciência racial, mas na hora que você vai fazer um congresso de sei lá o quê, de comunicação, de direito tributário, todo mundo é branco. Mas cadê as pessoas pretas para falar de outro lugar? Né? Então, e junho vai ser o Pride. Então, assim, eu acho que é válido a gente falar sobre as dificuldades de cada grupo em cada momento, mas desde que a gente lembre que essas pessoas não falam só sobre isso. E que elas estão... É preciso incluí-las em qualquer momento, né? Exato, e porque isso vai melhorar a qualidade dos... Hoje eu falo isso, gente. Uma mesa composta só por homens brancos é um evento ruim. Simplesmente não é um evento injusto, é um evento... Não, é um evento ruim. Porque a gente vai ouvir experiências muito semelhantes, né? Posições muito semelhantes sobre o assunto. Né? Você deve até saber mais disso que eu, mas hoje é comprovadamente que diversidade na cúpula das empresas faz que as empresas sejam mais rentáveis. É óbvio, não é preciso ser um gênio para fazer isso. A gente está vendendo cupcake aqui. Se você é de um bairro periférico, você sabe como é que a gente... onde pode vender lá? Né? Se eu sou mulher e falo, caramba, eu sou mãe, mas olha, talvez a gente possa fazer um de banana para as crianças que ainda não comem açúcar. E aí se vem uma pessoa, né, LGBT, que fala assim, pô, mas isso aqui pra gente não combina. Não precisa ser um gênio para entender que ter diversidade é rentável. Mas é interessante, né? Porque isso está comprovado. Isso está comprovado em pesquisa, está comprovado em resultados financeiros das empresas. Mas é interessante como a gente, no geral... As empresas no geral, ou as lideranças em geral, se negam a olhar para isso. Tanto que a gente teve uma regressão nos últimos anos, né? Em pautas, em empresas levantando a bandeira de vagas afirmativas. Teve um retrocesso. Teve, nos que vem últimos de forma 2 anos, talvez. Muito harmônica com a política norte-americana, né? E acho que de um avanço conservador e de extrema-direita no mundo, né? E que eu acho que as pessoas fazem muita confusão. Elas podem ter certos valores diferentes umas das outras, defender coisas diferentes, mas entender que tem certas coisas que, acho que já devem ser negociáveis. Por exemplo, lucro numa empresa. Se a gente sabe que isso dá mais lucro numa empresa... Assim, não sei o que vocês estão pretendendo aí, vocês estão a fim de ter menos lucro, de quebrar, mas... Né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante. A diversidade, ela traz desafio. E tem certos tipos de pessoa que estão habituadas a vida inteira com desafios. Né? Quanto mais grupos vulneráveis a pessoa pertence, mais desafio ela viveu a vida inteira. Então, eu e você, como mulheres e como mães, a gente vive desafios que um homem não vive, e mesmo um homem pai não vive também. E uma pessoa, uma mãe que seja preta, que seja periférica, ou que seja LGBT, vai viver desafios que a gente não vive. E o que acontece? Quando a gente está olhando para a cúpula das empresas, a gente está falando quase 100% de homens brancos muito privilegiados, cis, hétero, etc. e tal, pacote completo. Então, eles nunca estiveram muito habituados a ser desafiados. Aí eles vão dizer, claro que eu tive desafio, porque eu cheguei na minha carreira. Sim, você teve esses desafios, mas todos os outros que são de existência e de validação de você como indivíduo, você provavelmente não viveu. E aí, quando você fala em colocar diversidade ali, você está desafiando eles a conviver com pessoas que vão causar algum desconforto. Eles não vão poder fazer mais as mesmas piadas de mulheres. Eles não vão mais poder fazer as mesmas piadas, né, inadequadas que eles faziam. Eles vão ter que se policiar em alguns comentários. E eles não estão afim de ser desafiados. Porque eles nunca foram. Né? Eles não estão confortáveis para chegar uma mulher e saber mais do que eles em determinado assunto, em outro talvez saiba menos, mas eles não estão à vontade para isso. Então a gente tem que mexer com uma camada muito difícil, que é admitir que sim, existe uma resistência da cúpula e que vai ser travestida e vai ser camuflada em 1000 razões, não, mas a política, a diretriz e a contratação, mas que na verdade a gente está falando de amigo de golfe. Eles preferem, né, trabalhar junto com os amigos do golfe, ou dos amigos do crossfit, ou seja, qual for a adaptação que a gente vai fazer. Eles preferem poder continuar falando tudo o que eles falaram, né, sempre falaram e se sentir nesse lugar que é de conforto e não de desafio. Faz sentido. E por isso é necessário trazer para a conversa, né? E por isso que é necessário também trazer como cota e como política forçar, porque senão não sai. Senão não sai, não evolui, né? Sim, com certeza. E é interessante porque... E aí, de repente, até trazendo para algo que eu vejo como essência aqui do Gente que Empreende, que é
repensar padrões que a gente sempre viveu na vida. Inclusive, quando a gente pensa em negócio, a gente vem fazendo negócio do mesmo jeito há décadas, né? E pouco se questiona, né? Será que esse tipo de gestão ainda funciona? Será que é esse caminho que ainda funciona? A gente está num momento em que é preciso rever tudo isso. Inclusive com inteligência artificial, eu falo muito isso. A gente está vivendo uma transformação de era mesmo, e a gente precisa rever tudo isso. Mas é muito interessante, e aí também óbvio que faz sentido essa retomada do conservadorismo, até pensando nisso, né? Eu quero viver como eu sempre vivi, né? Não quero mudar, que tem a ver com isso que você está falando. E eu vi uma postagem esses tempos, de novo aquela história do Deus me livre mulher CEO, e eu fiz um comentário, não nem falando sobre a mulher querer estar, ou o que quer que seja, ou poder estar nesse cargo, mas pensando, porque a fala tinha muito a ver com eu não posso casar com uma mulher CEO que tem a mesma rotina que eu, porque eu preciso dela em casa, me ajudando em casa, né? E aí eu achei muito interessante, e eu fiz o comentário nesse sentido, que cara, que pena que ele acha que ele só pode ter esse tipo de rotina. Porque ele também tá perdendo um monte. Sim, sim. E às vezes a gente olhar de um jeito diferente mesmo para as coisas, sabe? Se eu não preciso ser um CEO que trabalha 12 horas por dia ou mais e não vou poder ficar com meus filhos, a minha mulher vai poder também ser CEO, porque ela também não precisa ficar 12 horas necessariamente. E todos conseguimos ter resultados. E aí, a mulher vai ganhar com isso por ela poder, de repente, fazer algo diferente que ela gostaria, mas o homem também está ganhando. Eu acho que a gente precisa também trazer isso para essa conversa, sabe? O quanto os homens perdem querendo continuar nesse mesmo lugar. Com as mesmas piadas e sem as mesmas convivências, e perdendo tantas outras coisas que são importantes, sabe? Na paternidade mesmo, ou no convívio, ou no momento de lazer, que eu não vou precisar ficar 40 horas trabalhando, sei lá. Isso é super interessante, né? Sabe que uma vez eu fui dar uma palestra no mês de março num escritório que os advogados eram especialmente jovens, era um escritório muito jovem. E a sócia que me chamou, ela virou e falou assim, não, acho ótimo que você venha trazer essas reflexões também, porque nós temos muitas advogadas jovens que querem ser mães, então entender também, né, como é que a gente vai lidar com isso, como é que elas podem lidar com esse impacto na carreira. E aí eu falei assim, acho interessante, acho ótimo a gente falar sobre isso, mas eu vejo que a gente tem muitos homens jovens aqui e eu imagino que alguns deles queiram ser pais também. E se a gente falar que ter filho só vai impactar a carreira delas e não a deles, a gente já está partindo de um pressuposto muito errado e muito antigo, né? Então, acho que a primeira pergunta que a gente faz, né, que as mulheres perguntam muito, mas será que eu quero ter filho e isso vai mudar minha carreira e tal? Se um homem não se fizer essa pergunta, tipo, será que eu quero ser pai e como isso vai impactar a minha carreira? Ele já está começando errado. Ele já tem que assumir que sim, vai impactar. Né? Porque se a gente está falando hoje de partilha, e que nem precisa ser sempre a partilha 50-50, eu falo isso no meu livro, às vezes é 60-40, às vezes é 70-30, para o homem, para a mulher, para o homem. Cada família sabe de si, mas ainda que seja 80-20, tem um 20% ali que vai impactar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é tomar esse impacto como uma coisa negativa, necessariamente. E, cara, a gente vive, eu chamo isso, né, num dos meus livros, de métrica patriarcal do sucesso. Porque a gente só sabe medir sucesso com um olhar extremamente masculinizado e também completamente, digamos, contaminado por uma visão capitalista. Então, se eu não estou sendo produtivo do jeito que o mundo diz que é a produção que tem valor, eu não estou sendo bom o bastante. E o que a gente sabe ver como sucesso hoje é cargo, dinheiro e título. E se a gente não conseguir colocar outro tipo de métrica para o sucesso, primeiro, mulheres que queiram ser mães, que queiram ter família, que queiram ter qualidade de vida, nunca vão achar que tem sucesso. E homens vão continuar infartando com 45 anos. Porque eles nunca vão achar que isso é sucesso. Então, assim, hoje, né, meu filho vai fazer 3 anos agora. Eu tive uma resistência imensa. Eu grávida, olhando creche para com 5 meses já colocar, porque eu tenho que voltar, eu tenho que fazer e tal. E eu parei assim, falei, mas espera aí. Eu só quero ter um filho. Eu já vi que eles crescem rápido.
eu tenho o resto da minha vida para pôr meu pé no acelerador de carreira, porque daqui a 5 anos ele já está com outra rotina, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, esse moleque já foi. Eu estou aqui como um apoio emocional e logístico, eu não estou como protagonista mais. Então, eu percebi que eu queria viver esses anos de outra forma e nunca parei de trabalhar. Né? Joaquim tinha 2 meses quando eu voltei a trabalhar no home office, devagarzinho. Depois eu falei, não, vou colocar na creche com 5 meses. Eu falei, não, eu quero uma babá que venha 2 vezes por semana. Eu tenho 2 dias que ela tá aqui para trabalhar e o resto eu vou fazer do jeito que dá. Meu marido parou 2 meses. Depois tinha que voltar, né? Mas assim, parou 2 meses, que já é um achado muito grande. Mas o que eu acho que tem nisso é entender que, né, a Nancy Fraser fala isso no Capitalismo Canibal, que ela fala que a gente vive uma sociedade que ela precisa do trabalho reprodutivo para que o trabalho produtivo funcione. Só que a gente deu valor financeiro só para o trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo nenhum. E aí quem cuida do trabalho reprodutivo fica economicamente sujeito a quem faz o trabalho produtivo. É a lógica dos homens e das mulheres, e que a gente vai ficando com os lugares de cuidado e eles vão ficando com os lugares de poder e os lugares de dinheiro, e que isso traz as prisões que muitas mulheres vivem, de relacionamentos ruins, de não conseguir pedir separação, de não ter liberdade por uma série de coisas, e que eu acho que a nossa geração já tem muita aversão a essa ideia, né, do tipo, eu não quero pedir dinheiro pro meu marido fazer um tratamento dentário, para comprar uma Havaiana nova, em que eu acho que em algumas famílias pode funcionar e, né, não tem regra para isso, mas eu acho que é geracional. A gente fala assim, não, eu quero ter a minha liberdade financeira também, mas que vai para um patamar mais fundo, né? Não é só a gente manter a possibilidade de ter uma carreira e uma liberdade, mas eles terem, né, acho que o prazer e a honra que é criar um filho, que é cuidar dos pais na velhice, que é levar um cachorro para passear, que é chegar no supermercado e falar, cara, eu sei a diferença de um pepino e uma abobrinha porque eu sou um adulto funcional. Tudo isso faz parte de uma vida bem vivida. Exatamente. E tem sucesso em tudo. Eu acho que a gente precisa rever justamente isso que você falou. E por isso, assim, eu tento muito, a gente busca muito trazer aqui nas entrevistas especialmente as pessoas que questionem isso e que muitas vezes sejam exemplos que vão contra essa corrente de que o crescimento é só abrir mais loja, por exemplo, né? O crescimento é só dobrar o faturamento todo ano. Às vezes é muito mais que isso, né? Falando, não é nem o crescimento, é o desenvolvimento. Eu estava falando com o Gabriel antes de você chegar, justamente isso. A gente olha e fala, desenvolvimento é crescer. Então, desenvolvimento, tem que fazer prédio para todo lado. Desenvolvimento... Às vezes não é nada disso. E a gente está num momento de mundo que estamos colapsando, né? Seja meio ambiente, seja socialmente, ou a gente mesmo, né? Não é à toa que a gente vê crescer o número de burnout nas empresas, né? Você sabe, Juliana, que eu fiz uma pós em liderança feminina na Universidade de Yale, né? E um dos exercícios que mais me marcou, né? Até convido quem estiver vendo a gente para fazer isso mentalmente rapidinho, que é, né, pensa em 3 pessoas que você admira muito profissionalmente. Aí a pessoa vai e pensa. Quem quiser, pausa e faz. E aí você coloca quais são as 3 características que essa pessoa tem que faz com que você admire essa pessoa tanto. Beleza. Aí ele fala, deixa isso de lado agora. Aí agora pensa em 3 pessoas que você admira socialmente, assim, como amigo, família, né? E coloca, assim, pessoas no lugar mais afetivo, por exemplo, que você tem. Você coloca 3 nomes. E depois as 3 características que essa pessoa tem que você admira mais. E eu não estou falando da minha opinião, isso é a Universidade de Yale, né? Uma escola de business de Yale. O que a gente constata? Quase 100% das pessoas que fazem isso. Mesmo que as pessoas, na sua lista de pessoas que você admira profissionalmente, mesmo que você tenha colocado mulheres, o que não é muito frequente, as características que você lista dessas pessoas tendem a ser características tidas como masculina, especialmente valorizadas no ambiente corporativo. Uma pessoa muito assertiva, uma pessoa com muita liderança, uma pessoa muito firme, uma pessoa muito propositiva e tal. E quando você vai para o campo, né, do afeto e do social, você geralmente listou mulheres, ou você listou algum homem que tenha características ligadas com o feminino. É uma pessoa generosa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa empática, é uma pessoa carinhosa. E eles falavam, o mundo está colapsando com base nessas características. As características que a gente está dizendo que são boas na maioria das pessoas são elas que levaram
as guerras que a gente tem, né, ao burnout, aos problemas de saúde mental, aos casos de assédio, etc. e tal. Eles falam, se a gente não começar, especialmente numa pós de liderança feminina, a ter como eixo essas características que a gente vê como boas socialmente, a gente não vai avançar, porque a gente vai estar perpetuando modelos masculinizados de liderança mesmo em mulheres. Então, se a gente não entender, como você estava falando agora, né, de uma pessoa que eu preciso olhar para a minha equipe, e eu preciso validar as pessoas, e eu preciso, né, ser, sim, generoso, paciente, etc e tal, a gente não vai mudar esse sistema. Eu tive um desafio muito recente, né, a Ramisa, que é minha agente há um bom tempo, no fim do ano passado, veio muito angustiada a me falar que queria voltar para o Sul. Ela é de uma cidade de 5 horas de Porto Alegre, e ela tem um filho com autismo. E ela falou, eu não consigo mais acompanhar os estudos dele, pagar a escola aqui, a conta não tá fechando para mim. E ela veio como se aquilo fosse uma despedida. E eu olhei para ela e falei, tá bom, e como que a gente vai continuar? E aí ela, né, se surpreendeu um pouco. Eu falei, porque nosso trabalho é remoto. Você me acompanha em evento, tudo bem, se for um mês de março, a gente pega uma passagem, você, né, dá uma gerida e fica uma semana aqui comigo. Ou se não der, a gente arranja outra pessoa. Mas o meu olhar era muito antes de compreensão, de uma mãe olhando para outra mãe, de uma amiga olhando para outra amiga, de um lugar afetuoso, de entender e vamos procurar, vamos inovar, vamos procurar que alternativas a gente tem para isso e está funcionando, né? Quando se a gente olhar para o olhar assertivo, pragmático, tá bom, então você vai lá para o Sul para ficar com o seu filho que, né, tem demandas especiais, eu vou procurar uma pessoa que me atenda melhor aqui. E não foi isso que a gente fez. Que normalmente talvez fosse o padrão na maioria das empresas, com essa visão, uma energia tida como mais masculina, né? Eu acho que quando a gente está falando assim de lugares como esse, que são pessoas dispostas a conversar e tal, a gente às vezes perde a noção de que da porta para fora é muito trash, né? E eu brinco isso, né? Quando eu faço as palestras nas empresas, conforme eu vou falando, eu olho o rosto das pessoas que trabalham ali. Então tem pessoas, né? Tem empresas que você vê que coisa que tá tudo bem ali, que tem, claro, parafusos para apertar, mas você vê que é um ambiente de respeito. E tem, às vezes, lugares enormes, conhecidíssimos, respeitadíssimos, que você vê na hora que você fala assim, né, piada machista. Todo mundo faz assim, tipo... Fala, é aqui. Né? É aqui, nesse lugar. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Faria Lima, e é aqui que isso acontece. E você falou, né? Então, a gente pensa nas lideranças, mesmo que a gente pense numa mulher líder em geral, a gente pensa nas características mais masculinas de liderança, e existe esse processo mesmo, né? Eu acho que principalmente nas gerações anteriores, talvez isso mude um pouco a partir de agora, mas você, quando vira uma chefe, você vai ser promovida, você vai se masculinizando nas suas atitudes, né? Inclusive, muitas chefes são odiadas justamente porque tem essa postura e aquilo fica meio contraditório, né, com a figura, sei lá, existe essa energia, assim, né? E muitas vezes também a gente não percebe o machismo que a gente passou na vida e vai aceitando aquilo como comum até então, né? Acredito que hoje a gente questione muito mais. Mas você passou por coisas na sua vida que você não se ligou na hora e que depois, quando você virou a chave do feminismo, de repente, você fala, nossa, eu fazia tal coisa, ou eu vivia tal coisa e aceitava, parecia que era normal. Muitas, né? Muitas. Tem uma professora minha que uma vez falou uma frase que eu gosto muito, que ela falava assim, a mulher que diz que nunca foi vítima de machismo é só uma mulher muito distraída. Eu acho que é muito isso, sim. Eu conto, né, em um dos TEDx que eu fiz, eu conto essa história que quando meu pai era meu sócio, que uma vez a gente foi fazer uma reunião num sindicato e que um cara, no fim da conversa, ele foi, né, dar o cartão dele pro meu pai, que já começa por aí, né, e ele não achou um cartão e ele ficou muito constrangido. Ele virou e falou assim, não. Ai, me desculpe. Aí ele olha pra mim e fala assim, você anota o meu telefone pra ele, por favor? Eu falo, era sócio, 50%, né? Então, assim, são coisas pequenas. Não, mas é porque ela tava com o pai e as pessoas dizem, não, porque ela era mais nova, quando eu era estagiária, né? Essa eu também conto lá, eu era estagiária, trabalhei 2 anos no Fórum do Jabaquara, eu fazia atendimentos a advogados antes deles despacharem com o juiz. E então, né, chegava um advogado, levantava, falava, boa tarde, o que se trata? Tem certeza que o processo é dessa vara, né? Não é do juiz auxiliar, é do titular mesmo? Fazia essa triagem, falava, tá bom.
E avisava, doutor, é pra falar isso, pode mandar entrar, espera um pouquinho, o senhor tá ocupado? Então fazia essa coisa porque, né, um juiz tentando trabalhar, às vezes ele não consegue realmente porque não tem fim a quantidade de gente que vem com razões para isso. E aí, quando eu fazia isso, já fazia 1 ano, o juiz auxiliar que estava ao lado recebeu um estagiário também, o Caio. E aí, a partir desse momento, falaram assim, Ruth, toda vez que você for atender um advogado, chama o Caio para vir junto, que ele vai aprendendo com você como é que faz essa triagem. E aí eu percebi que a partir daquele dia, quando chegávamos os dois, eu era uma menina de vestidinho e sapatilha, ele era um menino de terno. Ninguém se dirigia mais para mim. Ninguém mais. A gente saía os dois, era o olhar só para ele, e eu tava treinando ele, né? Então, é isso. Talvez eu não tenha percebido isso da mesma forma 15, 18 anos atrás. Mas estava ali, né? E tá ali sempre. Mas eu acho que é bom que, uma vez que a gente começa a ver, a gente não desvê. A gente vê tudo. E é dolorido, mas é necessário. Como que toda essa sua jornada se reflete? Você já falou um pouco, né? Em ser mãe, em questionar essa coisa do não preciso trabalhar. Então, enfim, você quis viver sua maternidade. Você acha que por conta de tudo isso que você já viveu, das palestras, nessa vivência que você tem, falando de diversidade, isso impactou diretamente na forma como você é mãe, nas decisões que você tomou como mãe? Impactou, mas de uma forma muito, muito gradual, sabe? Eu conto no meu livro novo uma história. Eu sempre fui muito fã de Paola Carrossella por muitas razões, né? E meu marido estava filmando o trabalho dela, né? Um programa dela, ele do audiovisual. E um dia eu falei, pô, leva um livro meu para a Paola, né? Ela me ajuda com tantas receitas, as mais básicas que eu não consigo fazer. Quem me salva ela, leva esse presente para ela. E a gente acabou se tornando amiga mesmo, né? E aí um dia, foi a primeira vez que a gente foi almoçar juntas, e ela tomou um susto quando ela descobriu que eu era advogada. O Joaquim já tinha nascido. E ela falou, mas você é advogada? Nossa, mas eu sempre te vi, né, como escritora e palestrante e como uma mãe muito dedicada. E eu conto que eu voltei no carro assim, uma mãe muito dedicada, uma mãe muito dedicada, uma mãe muito... Eu nem ouvi escritora e palestrante, eu fiquei do tipo, eu estou parecendo uma desocupada. Eu estou parecendo uma desocupada nas minhas redes, ninguém sabe o que eu faço. E comecei a falar, eu tenho que fazer mais conteúdo do escritório, eu tenho que fazer mais conteúdo como advogada, senão as pessoas vão achar que eu não faço nada, as pessoas vão achar que eu não trabalho. Eu estou falando de 2 anos atrás. E eu voltei com isso, e aí eu comecei, né, o livro sobre Treinando Não Ter Filhos foi um mergulho muito bom para mim. Porque eu comecei a entender, quando a gente fala de métrica patriarcal do sucesso, quando a gente fala da desvalorização proposital dos lugares de cuidado, a gente não está falando das empresas, da sociedade e da política pública, a gente está falando da gente. A gente sente que está num lugar de menor valor. Quando o Agostinho voltou a trabalhar, e era isso, ele filmava o programa da Paola, o programa da Gabriela Prioli, o programa de não sei quem. E aí, quando ele chegava em casa e falava assim, nossa, hoje eu filmei uma conversa do Christian Dunker com a Gabriela Prioli sobre não sei o quê. E eu falava, o que eu tenho para falar para ele? Que o bode de tubarão não cabe mais? Que eu não consegui tomar banho? Que eu tirei 20 ml de leite? Então, assim, como eu enxergava naquilo que ele fazia um valor imenso, maravilhoso. E no ato de manter um ser humano vivo, alimentado, amado e seguro, valor nenhum. Então, sim, acho que tudo isso impactou, mas é um processo que ainda está acontecendo. E que eu acho que é assim com quase todas as mulheres. Porque parece que é uma decisão. Ou você vai ser uma mãe que se contenta com isso, ou você vai voltar para a centrífuga capitalista patriarcal do sucesso. E onde é que a gente encontra outra coisa, né? Eu acho que quando você fala isso, os homens também têm que encontrar esse outro lugar. As pessoas precisam encontrar esse lugar. Se a gente está falando em partilha justa das tarefas, em maternidade e paternidade ativa, se a gente está falando em saúde mental, em saúde física, as pessoas terem tempo de fazer um exercício físico que não é para ficar gostoso, é para ficar vivo, envelhecer com saúde, não dá mais para ser. Na medida que a gente falava que o trabalho ocupava e que o sucesso era aquilo. Já não cabe mais. Não cabe mais, é interessante. E interessante como é muito difícil a gente... É o que você está falando, para você tem sido um processo. É muito difícil a gente romper. É muito difícil a gente entender que existe um outro modelo. Que existe uma outra possibilidade. Porque o tempo todo a gente é bombardeado com o que era. Com o que é o padrão.
como sempre foi até aqui. E é muito difícil você abrir mão de certas coisas também, né? É difícil você abrir mão de um cargo. Eu estava conversando esses dias com meu marido isso. Não é tão simples também você sair do corporativo, né? E falar, eu agora vou empreender, eu vou ter um negócio... Sei lá, quero flexibilidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu ter saído da televisão, por exemplo. Eu precisava de mais flexibilidade. Eu estava com meu filho com 1 ano quando eu saí da televisão. Eu precisava conseguir pegar ele na escola. Ter essa previsibilidade. Então, o meu empreendedorismo, o sair da TV, né? A empresa já existia antes, mas sair da televisão tem muito a ver com essa necessidade de flexibilidade. Não foi fácil. E não é fácil, porque o mundo te empurra para querer voltar para lá. Como você não está na televisão? Como você não quer estar na televisão? Perder um talento como o seu, como se você não estivesse canalizando isso de outra forma, né? E você perder o crachá e o cargo é um luto também. De que agora você faz outra coisa que é diferente. E que às vezes nem todo mundo vai entender o que você faz. Principalmente se é uma coisa diferente, né? A minha irmã, ela foi mundo corporativo, sempre, né? Grandes bancos, grandes empresas. E até contei que ela era RH do Estadão, foi assim que foi para lá e tal. E minha irmã, quando a Luísa, minha sobrinha mais velha, tinha, sei lá, 2 anos, e ela foi, né? Tava na escola, minha irmã se encantou com o ambiente escolar. E ela falou, cara, eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. E primeiro pensou em trabalhar lá como, né, lá ou em outra escola, como gestora, né, no administrativo e tal. Até que ela pensou, ela falou, não, eu quero outra coisa. Então, minha irmã, com 30 e tantos anos, foi fazer faculdade de pedagogia e virou professora. E, né, ganhou prêmio de educação ambiental, um prêmio super respeitado e tal. E para muitas pessoas, se a gente vem com a métrica patriarcal de sucesso, você fala, nossa, mas que pena, ela deixou uma carreira, né? Passou pela Ambev, passou por não sei onde, e agora ela é professora de criança pequena. E eu sempre falo, gente, mas não é muito difícil pensar o que é mais importante fazer a Ambev vender mais cerveja ou educar crianças para o futuro, né? E a gente está falando nela, inclusive da aula numa escola super privilegiada, e você criar pessoas que vão ser, muito provavelmente, líderes, não sei o quê, com outro tipo de base. O que é mais importante? A gente sabe a resposta, mas a gente não está pronto para bancar essa resposta. Exatamente, é difícil você bancar, né? E a gente sempre vai voltando para a rodinha do hamster, de alguma forma. E a gente tem sempre que ficar relembrando que existem outras possibilidades. Sim, e falando em voz alta que elas são válidas. Né? Mesmo que elas não tragam o mesmo prestígio. E é muito interessante que prestígio que a gente está buscando também. De quem? De quem que eu quero? Quem que é a validação? Quem que eu quero que me admire? As pessoas que estão... né? O pessoal que tá passando mal nos grandes centros financeiros e etc e tal. Ou eu quero ter admiração, sei lá, das pessoas que realmente me importam. Quem está ali comigo... Que seja o meu filho, inclusive, né? É isso, e eu acho que as pessoas ainda confundem muito isso, né? Sobre a coisa de, não, mas ela tá abrindo mão da carreira para ter filho e tal. E eu percebi que realmente não tem nada a ver com isso. Eu adoro trabalhar, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu faço questão de dizer isso muitas vezes pro meu filho, né? Ele fala, mãe, mas eu não queria que você fosse trabalhar, filho, mas eu gosto. É importante para mim, eu volto mais feliz para casa. Então, eu acho que entender que um lugar não tem que brigar com o outro. E é um lugar privilegiado você falar em flexibilizar. Tem muita gente que não tem nem chance de pensar nisso e tal. Mas para quem tem alguma margem de pensar nisso, tem que ser uma opção. Exato. E pensar que existem outras formas. Sim. Né? Eu acho que esse mês de março tem tantos outros aqui do Gente que Empreende. É sempre para bater nessa tecla mesmo. De que existem outras formas, de que existem outras possibilidades. E uma coisa que eu falo é muita gente que eu entrevisto aqui abriu o próprio negócio para sair do corporativo. Porque não estava satisfeito com como o corporativo era. E é muito interessante a gente pensar que você sai do corporativo para abrir uma corporação. Né? Sim. Você está saindo para abrir uma outra empresa. E aí eu quero justamente trazer isso, assim. De que se você está saindo do corporativo para abrir seu próprio negócio porque você não quer estar no corporativo, é porque você tem que pensar que existem outras formas de fazer negócio. Sim. Outras formas de empreender, de ter resultado, né? Não é necessariamente querendo que o seu funcionário esteja presencial
ele pode trabalhar de outro lugar e te atender da mesma forma como você fez. Não é necessariamente tendo todo mundo trabalhando 6x1, você pode flexibilizar a sua escola e ter sucesso. A gente entrevistou a Isabela do Coffee Lab, que fez isso. Empreender com cuidado também. E uma coisa positivo. Que me assusta às vezes, as pessoas esquecem que ainda dá para estudar. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho, né? As pessoas pensam 880, não, mas eu não vou fazer faculdade de novo. Algumas, como minha irmã, com duas filhas pequenas, foi fazer isso, né? Estudava à noite, se virava. E às vezes não precisa ser uma faculdade, às vezes, né, você lembrar que você pode estudar e que isso vai te trazer outras conexões, outras pessoas, outros formatos, outras coisas. Então, acho que eu, como boa professora, tenho que lembrar disso. Às vezes você não está feliz com o que você está fazendo, você não está, né, satisfeito com a vida que você está levando. Às vezes, procura um curso, que seja um curso de 6 meses, um curso de 2 meses, que talvez vá te abrir a cabeça para muitas outras coisas. Isso, conhecimento liberta. Completamente. Exatamente. Ruth, obrigada por compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento aqui. Falei aqui no começo que eu tinha certeza que você não se via como empreendedora, apesar de ser, e inovadora além de tudo. Então, tenho certeza que tem muita inspiração aqui no que a gente conversou para outras empreendedoras e empreendedores que estejam assistindo a gente ou qualquer outra pessoa, né? Muito obrigada. Obrigada eu, e espero, sim, que ressoe aí para as pessoas. Eu também vou embora pensando em muita coisa. Obrigada, viu? Obrigada. Quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Esse episódio, ele fecha o mês de março. A gente sempre entrevista empreendedoras aqui, né? Mas no mês de março a gente entrevistou apenas empreendedoras e que são verdadeiras inspirações para justamente a gente repensar como a gente faz negócio, como a gente pode inovar e gerar impactos positivos para a sociedade e para o mundo onde a gente vive. Compartilhe esse episódio com mais pessoas. Lembrando que a gente tem parceiros aqui, o Estúdio Vida Moderna e também o iTech, que permitem que esse programa aqui aconteça. Até o próximo episódio.